Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da TV Foto Bruna. Mas estamos aqui hoje com grande alegria, mas grande alegria mesmo em receber Maurício Campos, o Birra. O nosso conhecido Birra corintiano está aqui conosco. Birra, boa noite. Muito obrigado por você ter aceito aí a nossa chamada para você vir falar conosco. Bem, eu que agradeço, agradecer primeiro a Deus, né? E depois o Gilmar por esse convite, e você, Elcio, que também está brilhantando essa conversa informal e ao mesmo tempo dando uma formalidade muito grande no tocante a registrar dados e fatos. Isso é muito importante para a gente não perder o histórico da nossa cidade, não perder o histórico da nossa região. E quando chegar nos nossos netos com a nossa idade, vai ver lá. E o vovô falou lá em 2019, falou de Álvares Machado, uma cidade que a gente gosta, eu nasci aqui. Tenho o maior orgulho de ser machadense. Depois eu até quero fazer uma correção ao meu amigo Josias dos Santos, né? O Josias esteve aqui, falou do gentílico, né? Ou seja, aquela pessoa que nasce em determinada cidade, leva-se um nome, né? Certo. Aí depois eu quero também falar um pouquinho, eu fiz uma pesquisa junto ao IBGE e vou contestar ele um pouquinho, mas pra gente crescer juntos, sim, né? Tá certo. E o que eu posso falar? Pode falar. Você falou um negócio que me chamou a atenção inicialmente, que é falar um pouquinho da modernidade, né? Se você me permitir, eu vou fazer um mix, né? Pô, é isso mesmo, sim. Porque eu queria contar um pouquinho do meu avô, né? Isso. Que ele chegava... Melquiades. Melquiades. Escreve Melquiades, né? Melquiades Gonçalves Campos. E eu tenho a maior honra de falar do meu avô porque aprendi muitas coisas boas com meu avô. Então as coisas erradas que ele fez, ele dizia, então não faça isso porque isso é errado, então eu vou te ensinar o que é certo. Então vamos começar pelo seu avô, Maurício. Vamos lá. O seu avô é de Álvares Machado também ou não? Então, o meu avô chegou em Álvares Machado na década de 30. Puxa vida! Década de 30. Pode-se dizer que ele é quase um pioneiro, porque Machado foi fundado em 1916, tanto é que em 2016 completou 100 anos. Meu avô chegou aqui na década de 30. E esse pessoal que veio para cá, na época dele, é um pessoal oriundo de Minas Gerais. Tá? E da cidade dele vieram muitas pessoas. A cidade dele chama-se Miraí, estado de Minas Gerais. Pois bem, é uma cidade pequena, menor que a nossa. Ela é exatamente do tamanho da nossa quando você tira o Parque dos Pinheiros, né? Mas com o Parque dos Pinheiros a gente é bem maior. Hoje nós estamos oficialmente com 23.513 habitantes, oficialmente, censo de 2010, né? Certo. Miraí está por volta de 15, 16 mil, censo de 2010, tá? Então, meu avô veio para cá, já casado, minha mãe tinha por volta de 7 para 8 anos, já casado, trouxe aqui, a minha mãe era mais velha, trouxe aqui ela e o meu tio Haroldo também, né? Que era um pouquinho mais velho que ela. Pois bem, e ele veio aqui para ganhar dinheiro e voltar. Essa foi a promessa que meu avô fez pro meu bisavô. Olha só. E ele veio para mexer com roça, né? Não, ele veio aqui para desmatar. Ele tinha como profissão, isso que eu tenho dúvida, mas ele estudava, ele era muito autodidata. Certo. E ele tinha uns livros, rapaz, até que eu olhava aqui quando eu era moleque lá, com meus 8, 9 anos lá, eu olhava aquilo lá, uns livros de engenharia, né? Eu falava, caramba, aquilo lá. Mas, no fim, o meu avô era pedreiro, era construtor, né? Mas também era do samba. Gostava. Eu gostava. Meu avô era boêmio, né? E tanto é que a cidade de Miraí, a cidade de Miraí, lá em Minas Gerais, fica na Zona da Mata. Eles estão 300 e poucos quilômetros do Rio de Janeiro. Então eles têm muita influência do Rio de Janeiro, né? E aquilo, o samba no Rio é muito forte. Tá no sangue, tá no sangue. Eu te contei que a cidade lá tem por volta de 16 mil habitantes. Quando meu avô era vivo, isso questão de uns 20 anos atrás, meu avô ia ainda todo ano para Miraí visitar a cidade dele. Por quê? Ele ia justamente na época do carnaval. Apesar de ser uma cidade pequena, ela tinha, não sei se ainda tem, 3 escolas de samba.
Olha. É muito festejado o carnaval lá. E quando meu avô veio para cá, ele já com a influência ali do Rio de Janeiro, que ele passou um pouco pelo Rio de Janeiro também, naqueles morros lá, ele formou aqui uma escola de samba. E uma escola de samba assim que foi pegando vulto, né? E mais pessoas aderindo. Aí tinha o pessoal aqui, o Ibrahim. O Ibrahim ele era assim seria o nosso Joãozinho 30 de hoje, né? Vamos imaginar. Então o Ibrahim, ele Isper, né? Ibrahim Isper. Isso seria em que ano, mais ou menos? Você lembra? Mas dá pra ideia? Na década de 60, 60 mais ou menos. Então, esse pessoal montava a escola de samba, ensaiava, né? E com uma vestimenta muito bem feita, que o Ibrahim bolava todo o figurino e tudo mais. E eles iam disputar em Prudente, né? Ia disputar em Prudente. Isso aí ninguém sabia. Ia disputar em Prudente e o meu avô contava que quando chegava lá, eles ganharam o título. Uma das vezes que eles foram lá, ganharam o título. E a Prudentina, que tinha uma escola de samba fantástica. Uma estrutura maior, né? Bem maior. Muito maior. Porque a Prudentina era muito forte em escola de samba. O tênis depois veio, o Tênis Clube de Prudente, depois veio com os malacos, né? Isso, eu lembro isso. Mas essa já é uma época mais pra cá e não pegou aquela época. Mas na década de 60, Machado tinha essa escola de samba. O meu avô, inclusive, eles contam, o Ibrahim depois contou, uma vez que eu encontrei com o Ibrahim, que ele dançava com uma boneca de pano enorme, né, amarrado aos pés dele, e aquilo dava-se abertura do carnaval aqui em Machado. Então era muito legal. Puxa vida. E quando a gente foi crescendo, os carnavais aqui em Machado, a gente ficava doido esperando chegar a época de carnaval, né? Era muito interessante. Então Machado, calma aí, Maurício, espera aí que o negócio é sério agora. Então Machado tinha carnaval de rua. Teve carnaval de rua na década de 60. Aí o ponto auge do carnaval de Machado se deu justamente quando eles vão para Prudente e ganham o carnaval. E ganham o carnaval lá. Ganham o carnaval em Prudente, né? O destaque do carnaval em Prudente. Era muito legal, muito legal. O pessoal aqui, que meu avô ensaiava, eles tocavam muito bem, muito bem. E meu avô tocava pandeiro. Mas na abertura ele entrava dançando com essa boneca de pano maior que ele. Meu avô era até uma pessoa relativamente alta, né? Para o tempo, hoje já não é alto, porque hoje qualquer moleque hoje tem 1,75 m, né? Verdade. E meu avô na época media mais ou menos isso, 1,76 m, 1,77 m, era alto para a época. E ele dançava com aquela boneca, dava um impacto grande, entrava aquela escola de samba de Machado e eu vou meu Kids dançando com aquela Merquídio, né? Que aí e a coisa do sotaque de Machado. O vô Merquídio, então, entrava dançando com aquela boneca, era muito legal. Ele tinha, além disso, ele tinha algum tipo de coisa que ele fazia na cidade que chamava atenção, alguma coisa, não? Então, o vô meu, que depois pegou uma certa idade, né? Aposentado já, não fazendo mais nada, ia lá passava ali no Bradesco, tomava o café, ia lá na Dona Zumira, né? Tomar o café com ele, ia lá no seu Zé Maria, né? Também pioneiro aqui de Machado, uma família muito benquista aqui, o seu Zé Maria, o pai do Elmo Henrique Martins, né? E ele passava na cidade toda, né? Ele não usava carro nem nada, ia rodando aquela varinha dele. Rodando aquela varinha dele. Ele ficava rodando a vara? Rodando aquela varinha. Pegava a avenida. Ele pegava a avenida, né? Eu moro até hoje ali perto da delegacia, antiga delegacia de polícia. Ele também morando ali perto, então ele saía daquele ponto lá e ia até o seu Zé Maria, que é ali no jardim, perto do jardim, a casa do seu Zé Maria, e rodando. E isso marcou a molecada. A molecada, quando via aquilo lá, ficava doida, né? E queria fazer. Mas deram o apelido pra ele na época, não? Ou não deram? Não. Acho que... O respeito falou muito alto. Não é nem isso, porque Meu Kids é um negócio tão assim, um nome diferente, que acho que as pessoas achavam que era até apelido, né? É verdade. Então era Meu Kids Gonçalves Campos. Aí Merquídio, aí meu irmão vai jogar no Paulista. O Merquídio. Aí o Amarildo, meu irmão mais novo, quando jogou no Paulista, lateral do Paulista, aí os caras não chamavam ele de Amarildo, o nome dele é Amarildo, né? Até em homenagem ao Amarildo, porque ele nasceu em 62 e meu pai fez homenagem ao Amarildo, jogador, botando por causa da Copa de 62, que o Brasil foi substituiu o Pelé. Bicampeão, substituiu o Pelé, fantástico.
E o Amarildo, quando vai jogar bola, ao invés de ser Amarildo, pô, que um puta do nome, né? Legal. Acabou sendo o Merquide. Acabou sendo o Merquide, né? O Amarildo Merquide. Mas é uma justa homenagem, meu avô era muito bem quisto. Agora, é bom que se diga também, olha que, como é interessante. Em 88, eu levei minha mãe para ela voltar na terra dela, né? Foi ela, meu pai, eu e a Mariângela, minha esposa. E o mineiro, quando ele não gosta de uma pessoa, ele evita de falar daquela pessoa. Ele não fala mal da pessoa, ele evita de falar daquela pessoa. Então, quando nós chegamos em Miraí, nós fomos muito bem recebidos, principalmente pro lado da minha avó. Porque o pai da minha avó era delegado, e era aquele delegado de carreira. O que é um delegado de carreira naquela época? Era aquela pessoa que tinha um certo recurso financeiro, a família tinha um certo recurso financeiro, botava o filho para estudar lá no Rio de Janeiro. Né? E quando voltava, ele voltava como delegado de carreira, né? Porque ele fez o curso de Direito, habilitava ele. E quando meu avô casa e vem para cá, para ganhar dinheiro e voltar, e não volta... Ficou apaixonado pela cidade, né? Ficou apaixonado por isso aqui. E aí, o que acontece? Há uma revolta da família da minha avó. Por ele, entre aspas, não ter cumprido a volta. Exatamente. E minha avó era aquelas meninas muito bem cuidadas. Minha avó tocava bandolim. Minha avó aprendia a tocar piano lá. Aqui ela não fez isso, né? Inclusive ela fica doente. Ela escrevia muito bem, né? Porque ela estudou lá, tudo mais. Escrevia muito bem, ela comunica à família dela que aqui é um mato, só mato, e que vê onça, né? Então, isso aqui era um martírio para ela, né? Porque lá, Miraí já estava... Ela estava perto do Rio de Janeiro, entre aspas. Estava perto do Rio de Janeiro, mais 300 e poucos quilômetros, Juiz de Fora. A zona da mata... Esse mato aqui, e era um matão mesmo. Minha mãe lembra que uma vez ela saiu para vir para a cidade, que na época eles moravam ali perto do 4, e vê uma onça. Olha. Aí até minha mãe disse que ia escrever um livro, a menina que não foi comida pela onça, né? Então minha mãe depois contava essas histórias para nós, e a gente ficava, nossa, mas viu onça, olha que coisa interessante. E a gente começava a imaginar a onça, aqueles ungidos da onça e tudo mais. Então foi muito legal. Então quando a gente chega lá em Miraí, a gente é muito bem recebido, que a avó Aldete, e não fala nada do meu avô, né? Aí um dia eu chego num dos primos da minha mãe lá, falo assim, Fabinho, o que aconteceu? Eu não vejo vocês falar do vô Melquides, né? Aí diz, sabe o que é? A gente não gosta muito do vô Melquides aqui não, porque ele levou a Aldete, roubou a avó Aldete daqui, e com a promessa de depois de uns 4, 5 anos voltar, e nunca mais volta. E a minha avó adoece aqui, fica doente aqui. E isso, ela escrevia tudo na carta. E eles sofriam vendo aquela carta, o perrengue que minha avó estava passando aqui. E nessa época também, o meu avô se envolveu, ele veio aqui para trabalhar, mas se envolveu aí com... tinha muito baralho de jogar, baralho. Tinha o negócio da escola de samba. Então, era um bom vivan. Então, isso aqui foi uma maravilha para ele. Então, por isso eu falo, meu avô é uma referência para mim no seguinte sentido. Ele diz, você não pode fazer isso porque isso é errado. Porque eu fiz isso e me dei mal. Então, ele ensinou o certo para nós, né? Então, a gente passava... Eu lembro que era muito comum eu chegar da escola, né, estudar no período da manhã, chegar da escola, almoçava e já descia para casa do meu avô e ficava ali até quase a hora de jantar. E conversando com ele. Era muito legal porque ele contava um pouco da história de Miraí, um pouquinho da passagem dele no Rio de Janeiro e muita coisa de Álvares Machado. Então era muito interessante. Contava da política de Álvares Machado, a política aqui nossa era famosa, né? Tanto é que era noticiário no Rio de Janeiro, porque a capital, até então, a capital era Rio de Janeiro. Era o Rio de Janeiro. Então tudo, olha, porque Machado, porque a rincha política, matou não sei quem, por causa de política. Então esse noticiário chegava lá, né? Chegava no Rio de Janeiro. E meu avô contava tudo isso. E uma vez meu avô escreve, na época da política, escreve um verso lá chamado Trovão da Vaga. E assina como Trovão da Vaga.
é quando ele, numa disputa política aqui em Machado, ele toma um lado, Certo. tá? E escreve esse verso aí, e ele escrevia muito bem, ele era autodidata, e acabando com o outro candidato, né? E o lado dele deu sorte que ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Então era muito legal. Machado, então tinha essas brigas tudo mais. E hoje a gente vive Machado uma família, né? Apesar de todas essas brigas políticas tudo mais, mas Machado se une justamente quando a gente tem uma dificuldade, né? Você participa do Rotary, eu vejo lá, você deve pegar todo esse movimento. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente se une. Por isso eu chamo Machado de uma grande família. Porque na família você também tem suas brigas, mas a hora que precisa você se une. Todo né? mundo se ajeita. Se ajeita. Então, Ô Maurício, aí passou seu avô, você perdeu o seu avô faz quanto tempo? eu vou tem uns, Você falou 20 anos? olha, tem uns 15 anos que eu 15 perdi, anos, né? né? Uns 15 anos que eu perdi meu avô. E aí, vamos contar um pouco agora dos seus pais. Né? O seu Lauro, né? Lauro. Um senhor sério, sistemático. Muito. Né? E do lado de lá, nós tínhamos a dona Joana, que era. A dona Joana era. Dois extremos. Extremos totalmente. Né? E a dona Joana, aquele jogo de cintura dela, aquele jeito alegre dela. E você contando a história do seu avô. Você falou que a dona Joana escreveu um livro, é isso? Não, ela tinha vontade de escrever um livro. A bem da verdade, quem acabou escrevendo esse livro depois, seria o tio da minha mãe, que é o irmão do meu avô, que é o Milton Gonçalves Campos, que também veio para cá, mas se instalou no Paraná. Certo. Ali em Maringá. Ele se instalou lá, ele escreveu até um livro contando um pouco dessa saga dos Gonçalves Campos, né, da família deles. E o meu avô ficava mais em fazer poesias. Entendi. Fazer poesia. E aí o seu pai fez o que aqui? Então, meu pai era celeiro. Ah, seu pai era celeiro. Meu pai era celeiro, oficial, né? Ele tinha o prazer de falar que ele era oficial celeiro. Meu pai sempre foi celeiro. Por quê? Olha que coisa interessante. Os pais dos meus pais também, eles são de Minas. Olha! O meu avô José Antônio, ele vem para o estado de São Paulo, mas ele para na região de Avaré. E meu pai nasce em Cerqueira César. Cerqueira César. Aí ele veio trabalhar aqui com o seu São Venço, que tinha uma selaria, conhece minha mãe em casa. A bem da verdade, a gente fala assim, que ele foi criado pelo São Venço, que tinha a selaria aqui, né? Acabado de criar. Por quê? Esse meu avô, pai do meu pai, ele nasce em São João del Rei. Certo. Muito conhecido São João del Rei, né? Ele nasce para lá. Ele também é celeiro, só que ele instala uma selaria em Cerqueira César e uma filial em Avaré, porque Cerqueira César e Avaré são cidades bem próximas. Deve dar aí uns 12 quilômetros, 15 quilômetros, é bem pertinho ali, né? Machado, mais ou menos. Isso, uns 2, 3 quilômetros a mais que a gente aqui, né? Porque hoje a gente está muito, hoje está muito perto. Ele desentende com o pai dele, vem para cá, trabalha como celeiro e fica também por aqui. Fica por aqui. Mas meu pai também tinha uma paixão muito grande pela profissão dele. Meu pai era muito trabalhador. Eu brinco, sempre falo, o divertimento do meu pai era trabalhar. Meu pai era muito trabalhador. Tanto é que meu irmão todo ano levava, o meu irmão Ismael, todo ano ele levava minha mãe para a praia e chamava meu pai. Não, eu tenho uns negócios para cuidar aqui, porque o divertimento dele era domingo a domingo. Domingo a domingo. Ele tem gente, hoje tem traia que ele fez, né? Arreio, essas coisas que ele fez. Fala, pô, eu tenho lá. E não acaba nunca. Eu tenho lá uma cela que o seu pai fez para mim. Eu falei, poxa, muito bem feito. Ele tinha paixão, fazia muito bem feito. Só que a parte comercial, tanto é que depois que a gente começa a crescer e eu fui estudar, aí fala, pai, monta uma celaria, o senhor vai ganhar dinheiro, porque a molecada agora pegou gosto por montar, laçar, então ele poderia, porque ele vendia laço bom, né? O arreio dele era bom, a cela dele era boa, mas ele não quis montar a celaria. Meu pai era muito fraco na parte comercial. Pelo jeito sério dele, né? Ele era excelente, ele era assim um artesão assim de primeira mão.
Já minha mãe, extremamente comercial. Tanto é que a gente começou a dar uma ribada, começamos a comprar certas coisas, compra um terreno lá, compra um terreno aqui. Graças à minha mãe, porque ela já não deixa mais meu pai vender as coisas, ela vai e vende e começa a ter lucro. Entende? Ela fez a parte comercial e o seu pai muito bem feito. Isso. Fica quieto aí, deixa eu. Quando as coisas apertavam, ela saía para vender e vendia muito bem. E sempre um de nós acompanhando. Eu cheguei o tempo de acompanhar minha mãe, aí eu cresci, aí veio o Amarildo. Ele que ia acompanhar a minha mãe. Meu pai não deixava nunca minha mãe sair sozinha, claro, né? Porque esse mercado era um mercado de peão, né? De fazendeiros, né? E a procura era muito grande. Só masculino e só homens, né? Mas isso era muito tranquilo, porque minha mãe dava o respeito, sabe? Então, e ela fez muita amizade com os fazendeiros e com as esposas dos fazendeiros. Tanto é que quando a gente ia fazer essas vendas nas casas deles, era comum a gente depois sentar lá e tomar um café com a família. Olha só. Isso tanto em Prudente como Venceslau, que era um outro grande mercado, né, para nós, né? Lá também tinha uns fazendeiros fortes na época. E ali no Bosque, ali em Prudente, aqueles fazendeiros muito fortes. Então minha mãe pegou amizade com esse povo. Meu pai depois começa... A produção começa a cair e minha mãe, com amizade com essas mulheres, começa a vender bordado para elas. Olha só, sua mãe era danada. Aí ela chegou a ter 10 pessoas trabalhando para ela fazendo crochê. Puxa. Exatamente. Ela vendia muito, vendia muito. E ela tinha uma sorte de escolher a dedo assim, essas pessoas que realmente gostam do que faz. As mulheres trabalhavam muito bem. Né? Então quando minha mãe chegava para vender essas mercadorias lá... É que Deus ajuda quem trabalha, meu. Não, trabalho. Trabalhava muito. A dona Joana teve sorte sim, mas Deus colocou, que sabia o carisma da dona Joana, né? Extraordinário, né? Sim, o otimismo da minha mãe era contagiante. Era contagiante. E meu pai um poço de pessimismo. Então, por isso eu falo assim, os dois extremos. Meu pai, isso não vai dar certo. Minha mãe, já deu certo. Já deu certo. Então depois eles vão pegando uma certa idade, minha mãe já vai parando um pouco mais e começa a fazer história no Tênis Clube de Machado. Então conta pra nós, como é que é? Esse negócio do Tênis Clube de Machado era muito interessante. O Tênis Clube de Machado funcionava de segunda a domingo, né? Domingo a domingo. Só que na segunda-feira era fechado para fazer a limpeza do clube. Manutenção, né? Então minha mãe ia de terça a domingo pro clube. E ela aprendeu a nadar, e que coisa interessante. E aí a molecada lá, e ela disse, você quer aprender a nadar? Eu te ensino. Olha a maluquice. E ensinou, tanto que no velório da minha mãe, era comum chegar... a molecada que a molecada que hoje já são pai de família também. Pô, eu aprendi a nadar com a sua mãe. Eu falei, legal. Um dia o Juliano, o prefeito Juliano, me encontrou na rua assim, e sua mãe como tá? Ela foi minha primeira professora de natação. Eu falei, pô, que minha mãe fez história. E era muito legal. Então, e é um pessoal que batalhou muito, sofreram muito, mas venceu pelo trabalho, né? Venceu trabalhando, isso foi muito legal. A gente tem uma família, a gente tem assim, eu tenho assim a honra de ter tido o meu pai Lauro, um cara muito trabalhador, uma referência para nossa também muito positiva, porque o meu pai era do gesto concreto que a gente chama, né? Como cristão a gente chama do gesto concreto. O meu pai, ele dava o exemplo pelas atitudes dele. Exatamente. Meu pai não gostava que a gente fazia conta, e se fizesse conta, ele ia querer saber se pagou ou não pagou. Ele era muito rígido com esse negócio de dinheiro, ele não gostava de dar cheque. Eu até conto para os meus amigos que ele fazia minha mãe vir descontar o cheque no Ginco, que era o Banco América do Sul, depois fechou o Banco América do Sul aqui, aí entra o Bradesco, ele fazia minha mãe ir lá descontar o cheque para fazer o pagamento. O pessoal que vinha trazer traia para ele, que ele também comprava muita traia de fora, né? Ali de EP, de Paraguaçu Paulista, ele comprava os laços, né? Que os laços de EP de Paraguaçu Paulista eram os melhores laços do Brasil. Olha que coisa. Não, era assim, coisa interessante. Muito interessante. Então era muito famoso. Tanto é que a exposição de Barretos, quando meu pai levava os laços de Paraguaçu, de EP, vendia assim na semana. Né? Meu pai fazia as exposições também, né?
Meu pai trabalhava na exposição. Ele foi em Barretos na época que começou Barretos. Começou Barretos. História bacana, hein, rapaz? E depois tinha também a exposição de Prudente, começou a se fortalecer também. Então ele ia lá também. Ia vender também os laços lá. A mercadoria-chefe para a exposição era os laços, né? Vendia-se muito bem os laços. Então, eu diria, eu tenho assim uma honra muito grande de ter como referência meu pai e ter como referência minha mãe. Minha mãe, pelo otimismo, dela incentivar. Eu falei que eu queria fazer uma faculdade, ela disse, vai mesmo. Eu falei, mãe, mas se eu não tiver dinheiro? Não, a gente dá um jeito, você vai fazer. E olha que coisa interessante. Quando eu era moleque, eu já queria fazer administração de empresas, né? E aí eu falei, eu vou começar a trabalhar. Ela falou, você quer trabalhar? Eu falei, quero, mãe. Então ela, nessas vendas de crochê, ela conhecia a dona Cida, que é esposa, era esposa, eles são hoje falecidos, né? Do dono da Brasimac, do seu Zé Fernandes. Do dono da Brasimac. Do dono da Brasimac, eles moravam ali na Washington Luiz, número 300, eu esqueço até hoje. Lembro até hoje. Aí, minha mãe foi lá para vender para ela e falou assim, dona Cida, tem um Maurício, meu filho, que está querendo trabalhar. Lá na Brasimac não tem um servicinho para ele, não? Espera um pouquinho. Ela pega o telefone, liga para o departamento pessoal, que na época não era nem RH, era departamento pessoal. Liga para o departamento pessoal e o pessoal fala assim, manda ele vir fazer o teste de datilografia e teste de português e matemática. Pois bem, chega minha mãe e fala, ó, amanhã você vai lá, na rua Tenente Nicolau Maffei 222. Que antigamente não tinha calçadão. Não tinha o calçadão. No quarto andar você vai lá, procura o departamento pessoal para fazer o teste. Aí fui lá, fiz o teste, o rapaz falou, ó, aguarda aí que eu vou ver o resultado, vou te dar o resultado. Aí tá bom. Ele demorou um pouquinho lá, ele disse, entra pra cá. Você foi aprovado e você começa amanhã. Tá bom pra você? Eu falei, nossa, já amanhã? Tá bom. E vim pra casa assim, numa alegria. Falei, mãe do céu, passei, fiz datilografia, fiz um teste escrito de português e de matemática, passei. Ela falou, então começa amanhã. Eu falei, mãe, e esse negócio como que eu vou fazer? Eu era moleque, pra comer, mãe. 15 anos, né? 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Ela disse, uai, faz como todo mundo, leva a marmita. Eu falei, caramba, o que é esse negócio de marmita aí, mãe? Uai, eu faço para você leva uma marmita. E dito e feito. E naquela época começou a sair as marmitas térmicas. Aí, ela foi lá no Pastorinho e comprou uma marmita térmica daquela e ela fazia e ia trabalhar. Foi assim durante 5 anos, trabalhei. Olha que coisa interessante, eu entrei para 14 para 15 anos na Brasimac, com 17 anos eu viro gerente do depósito da Brasimac. Poxa, com 17 anos gerente do depósito da Brasimac, né? Faltavam uns meses aí para me completar 18 anos. Foi em julho que eu me tornei gerente, lá em setembro eu fazia os 18 anos, né? Então eu digo que tinha 17, os 18 incompletos mesmo. Mas logo em seguida, 3, 4 meses, eu começo já com a maioridade, começo já a assinar a documentação, porque até então eu não podia assinar. Eu, apesar de ser o gerente, quem assinava era o seu Mauro. Aí, pois bem, viro gerente, vou me apresentar novamente no departamento pessoal, dizendo, olha, completei os 18 anos, aí eles me dão a procuração, começo a assinar pela empresa. No que tange a parte do depósito, já com aquela responsabilidade. E foi muito ajudou porque eu já estava na faculdade, precisava desse dinheiro para pagar a faculdade, mas eu tinha as despesas, né, de deslocamento, tudo mais, e de almoçar e comer lanche à noite, porque eu não vinha. Saía do serviço, comia o lanche e ia para a faculdade. Para a faculdade. Não tinha as facilidades que tem hoje, né? Aí eu falei, caramba, esse dinheiro. Mas aí eu me tornei gerente, comecei a ganhar um pouquinho mais, né? E também deu para pagar a faculdade numa boa. Mas na minha época, quem não tinha condições de pagar, já tinha o crédito educativo. Olha. Em 70, eu me formei. Eu entrei em 76 e me formei em 79, né? 76, 77, 78, 79, isso mesmo. E acho que em 77 começa o crédito educativo, né? Então passou lá,
eles viam a renda dos seus pais também. Desculpa. Ele via a sua renda e a renda dos pais. E naquela época eu me candidatei para o crédito educativo, fui aprovado rapidinho. Falei, caramba. Mas aí quando eu fui, porque isso é um pouquinho antes de eu ser promovido a gerente. Certo. Aí eu sou promovido a gerente, já ganhando um pouquinho mais, eu vou lá na Caixa Econômica Federal dizer, eu não preciso mais desse dinheiro. O cara falou, não, continua assim. Aí tanto é que quando eu me formei, eu fui lá e quitei, porque era um valor irrisório que tinha que pagar, né? Eu falei, poxa, eu vou quitar, porque possibilitar de outros virem estudar, usufruir. Dá espaço para outros. Então, olha, já tinha preocupação, e era muito difícil você fazer uma faculdade. Eu lembro que meus irmãos, o Amarildo, ele passou na Unesp, depois não cursou, ele até passou no curso de matemática. Não cursou porque ele saía muito tarde aqui do banco, né? Teve um momento que o gerente do banco disse, ou você escolhe o banco, ou você escolhe a faculdade. A gente tinha um emprego bom, porque a nossa cidade não tem emprego. Então, quando você é bancário, é um emprego belíssimo. Mas isso há 30 anos atrás. E até hoje é um bom emprego, né? Até hoje. Então, era difícil ser. E eu sempre falei, eu quero fazer faculdade e quero fazer administração de empresas. Né? Aí você ficou na Brasimac, 5 anos, você falou. Isso. E aí, ao mesmo tempo, você fazendo faculdade, você se formou? Me formei. Você saiu da Brasimac. Como é que foi? Então, aí, o que aconteceu? Em 77 eu caso, né? Isso, você conheceu a Maria Ângela aqui? Conheci a Maria Ângela, família tradicional aqui dos Avelanedas, né? Eu já tinha estudado com o irmão dela, a gente estudou muito tempo junto, o Ailton, porque ela e o Ailton só, né? E falei assim, vou começar a namorar em Machado, acho que vai dar mais certo. Está casado há quanto tempo? Estou casado há 41 anos, né? Agora em abril nós fizemos 43 de convivência, que nós namoramos quase 2 anos e já casamos. Mas em dezembro que passou, né, de 2018, eu fiz 41 anos. Né? Deus abençoe você. Então, é muito legal. Então, Aí você casou em 77, é isso? Isso. E aí? Casei em 77. E aí eu falei assim, puxa vida, tô aqui na Brasimac, mas eu queria algo melhor. Não que a Você já tinha se formado, né, Sr. Maurício? Mas olha que coisa interessante. Até então eu não tinha me formado ainda, porque eu me formei em 79. Sim, 2 anos depois. 2 anos depois. Mas aí tinha já uma possibilidade de eu ser transferido para Dracena. E aquilo lá me assustou, porque eu era molecão, nunca tinha saído de Machado. Eu falei, cara, trabalhar fora de Machado, trabalhar em Prudente, são cidades muito próximas, tudo bem. Agora, trabalhar em Dracena, eu acho que eu não vou topar. Aí fiz um plano para mim mesmo de dizer, vou estudar para passar em concurso. E olha a benção, em 78 eu passei no concurso da Secretaria da Educação, passei na Unesp, passei na Caixa Econômica Estadual e passei na Embratel. Passou em todos eles? Era concurso público, inclusive a Embratel era concurso público. E quando eu passo na Embratel, eu fui chamado em novembro de 78. Quando mais ou menos março, abril de 79, a Caixa me chama. Aí eu chego pro meu chefe e digo, o Hélio, que era meu chefe, falei, Hélio, e eu era da parte administrativa até então. Sim. Hélio, eu fui chamado pela Caixa, o salário é bem melhor, então acho que eu vou embora para a Caixa. Ele falou assim, você pensou? Eu falei, não, eu pensei. Ele falou, você está decidindo pelo dinheiro, né? Pelo salário. Eu falei, Então, aposta na Embratel, que um dia você vai virar um gerente, você ficar aqui, você continuar com esse pique, você vai virar um gerente. Você vai crescer dentro da empresa. Você vai crescer dentro da empresa. Vai te dar uma opção melhor de crescimento. A não ser que você não esteja gostando daqui. Eu falei, eu tô adorando isso aqui, né? Eu entrei em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, eu tava lá já 6 meses, mas adorando fazer o que eu tava fazendo lá. A opção seria financeiro mesmo. Aí ele falou, então, aposta aqui que você pode ter certeza que a empresa vai apostar em você. E eu ouvi o Hélio, fiquei na Brasimac. Fiquei na Brasimac, na Embratel. Acabei não indo para a Caixa. Mas foi muito legal, porque aí eu falei, só dá uma estudadinha que você consegue passar.
E na Embratel, quando eu passei, teve interessante, era 173 candidatos e só tinha uma vaga. Aí eu até lembro, rapaz, que nossa, você tem que, a Mariana falar, nós vamos rezar, você quer entrar na Embratel, nós vamos rezar. E era assim, rapaz, aí aprovaram 10 pessoas, essas 10 pessoas, 20 pessoas. Essas 20 pessoas foram aprovadas, foi para datilografia, que era eliminatória também. Depois foi para um outro teste psicológico, foi para entrevista. E era assim, ia funilando. 20, 10... Aí, não, 5 não chegou. Aí chega em 3, aí nós vamos para Bauru, porque a sede da Embratel era Bauru. E eu fui para entrevista lá. Fui para entrevista... E eu fui o primeiro a ser entrevistado. E eu tava com uma camisa de manga comprida, branca. Aí eu lembro até hoje, Fernando Jorge Ferreira era o gerente administrativo da divisão, o chefe da divisão administrativa. Ele diz, Maurício, você quer trabalhar na Embratel? Eu falei, eu adoraria. Então, regaça essas mangas, você vai começar na Embratel. Eu não entendi nada, porque nós éramos em 3 e eu fui o primeiro a ser chamado. E faltavam 2 ainda. Eu falei, será que são 3 vagas? Mas era uma vaga só. Aí tá bom. Passou um tempo e a Maria falou, e aí? Falei, então, vamos aguardar, né? Eu fui chamado. Eu fui, de fato, aprovado e assumo em novembro de 78. Assumi em novembro de 78. Fiquei lá por 30 anos. Puxa, 30 anos. Uma empresa fantástica. Empresa, assim, preocupada com os seus recursos humanos, tá? Era uma empresa assim, você tinha pelo menos 2 treinamentos durante o ano. Pelo menos 2 treinamentos, né? Era treinamento local, treinamento em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Você andava... Porque como é uma empresa em nível nacional, ela dava o treinamento... escolhi assim, agora vai ser Rio de Janeiro, agora vai ser São Paulo, agora vai ser Fortaleza. E foi assim que eu fui aprendendo a conhecer São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e assim por diante. E fiz muitos cursos na empresa. Quando chega em 98, junho, julho de 98, eu estava com 20 anos de empresa. A empresa foi privatizada. Então, os americanos compram a Embratel, faz uma limpa, né? Mandou muita gente embora, terceirizou muita coisa. E eu consegui ficar. Puxa. Eu consegui ficar. Aí naquela época eu estava estudando inglês e tinha feito uma pós-graduação em Sistema de Informação na UNOS, que eu fui convidado pelo diretor do curso de Informática, eu vou lembrar o nome dele. E, com o intuito assim, Maurício, vem fazer a pós-graduação aqui, que eu gostaria que você viesse trabalhar conosco. Moacir Del Trejo. O Moacir me chamou, era a primeira turma em sistema de informação, de especialização em sistema de informação, né? Seria minha pós-graduação. E eu falei, Moacir, eu tenho vontade de ter uma pós-graduação, sim, poxa vida. Até um mestrado, doutorado, se eu tiver tempo eu vou fazer. Porque eu queria que você viesse dar aula. Eu falei, olha, dar aula eu já não prometo, porque a nossa vida na Embratel é muito corrida, eu saio muito para fazer curso, saio para visitar cliente, então... E aí eu já estava na área comercial. Tá? Porque de 78 a 82 eu trabalho na área administrativa. De 82 para frente, eu fui para a área comercial. E fui para a área comercial, assumo a área comercial aqui em Prudente, e quando chega em 98, que ela é privatizada, eu acabo ficando. Nesse meio tempo eu já tinha a administração de empresas, já tinha minha pós-graduação, que eu fiz em 1 ano e meio, já tinha o curso básico de inglês, mas precisava ter pelo menos o intermediário. Comecei a me esforçar para pelo menos não passar fome, porque eu sabia que isso aí em algum momento ia precisar. Aí o Paulo de Tarso, que era o chefe de Campinas, organiza um escritório em São Paulo. Numa visita que ele vem fazer a Prudente, ele diz: ô Caipira, você vai trabalhar comigo. Eu falei, poxa Paulo, não pensa em sair daqui da região. Não. Vai, pega a sua esposa, vai embora. Você vai ter que ir embora porque eu vou precisar de você lá, preciso de gente de confiança, estou montando uma equipe. Só que eu vou te dar 2 alternativas. Você escolhe Campinas ou São Paulo. Eu falei, Paulo do céu, 2 monstros de cidade. Paulo, deixa eu aqui, eu estou tão quietinho aqui, rapaz, com os amigos aqui. Ele falou, não, cara, eu vou precisar de você. E outra coisa, eu vou triplicar seu salário. Puxa! Se isso te dá alguma tranquilidade, eu vou multiplicar por 3 seu salário.
A gente não ganhava muito bem aqui, mas, pô, era um salário legal, sabe? Eu falei, é mesmo, Paulo? Mas isso é cumprido? Você não pode me iludir que eu já tenho filhos, né? Eu já tenho filhos, eu já estava com os 3 filhos. Aí ele disse, não, tranquilo. Falei, Paulo, e se eu for, minha família vai ficar aqui, porque a Mariante trabalhava na área da saúde, né? Ela era concursada pelo Estado, né? Mas trabalhava aqui na área da saúde de Machado, funcionária pública estadual. Pois bem, aí eu falei, Paulo, eu vou, vejo se gosto, e se for o caso, eu levo a família. Tá bom, vê o que você quer fazer. Quando chegou 8 de dezembro de 98, eu lembro como se fosse hoje, era até um feriado de Imprudente, Assunção de Nossa Senhora. Assunção de Nossa Senhora. E tudo Nossa Senhora nos marca, cara. Aí eu vou para São Paulo, faço. Ele diz, ó, nós vamos fazer uma entrevista, você também não já está lá não. Aí eu escolhi São Paulo. Você escolheu São Paulo? Para fazer a entrevista. Eu falei, pô, você é para ser uma cidade grande que seja maior. Então eu também me dei bem. Essa escolha foi muito boa. Aí eu vou lá, vou lá para a entrevista, chego lá, gostaria de falar com a secretária do Paulo de Tarso. Aí me encaminho para a secretária do Paulo de Tarso. A Cíntia, eu lembro como se fosse hoje. Ela disse, você que é o Maurício lá do interior? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, olha, a sua mesa é aquela, a sua sala é aquela. Eu falei, não, mas eu vim fazer entrevista. O Paulo falou que não tem entrevista, coisa nenhuma. A sua sala é aquela, a sua mesa é aquela, tem um café aqui. O Paulo, eu sou secretário do Paulo e eu vou ser secretária sua e do Eugênio. O Eugênio era um executivo que estava vindo do Rio de Janeiro. Então ele pegou o Eugênio lá, você aqui. Isso, ele trouxe o Eugênio do Rio, eu do interior, aqui do Prudente, né? Aí depois estava ainda em vacância de duas pessoas lá, porque nós iríamos ser em 4 gerentes executivos. Aí foram contratados mais 2, então, e a Cíntia era a nossa secretária lá, do Paulo de Tarso e nós. Era assim, ó, pensa assim numa guardiã. A Cíntia, apesar da pouca idade, eu falava assim, você tem hora que parece a Mariante, tem hora que você parece minha mãe, porque ela assim, ó, a Mariante ligou, não sei quem ligou, aí passava, você ligou de volta para a Mariante, era muito assim, era guardiã, e a gente se sentiu bem lá. Aí eu digo, puxa vida, eu tô gostando disso aqui, cara. E o mercado de São Paulo é um mercado louco. Louco. E o Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, ele tinha uma confiança muito grande em mim. Ele diz, ó, reestrutura as carteiras, ajuda a reestruturar as carteiras, depois eu vou ver qual carteira vai ser sua. Tá bom. Eu fiz isso junto com um colega de Ribeirão Preto, né? Esse colega foi lá para reestruturar e tá reestruturado. Ele falou, você quer escolher uma carteira? Eu falei, Paulo, o que me der tá bom. Aí ele me dá uma carteira, essa carteira tinha 26 funcionários, 26 gerentes que ia trabalhar comigo. Eu como gerente executivo e esses 26 gerentes de contas, é o que ia atender parte do mercado em São Paulo, da cidade de São Paulo. E, pois bem, mas era assim uma área que ninguém, sabe o patinho feio? Ninguém queria. Essa área começou a dar dinheiro. A gente começou a vender muito. E o americano, ele é assim, ó. Ele te incentiva com prêmios. Você vendeu, então você é premiado. Você não vendeu, você é mandado embora. Só isso. Ele também era... 880. 880. Então, a gente começou a ganhar dinheiro, comissionamento, prêmio, tudo mais. Participação nos lucros, ela também montou. E a minha equipe começou a fortalecer. Aí começou a aparecer a equipe do Maurício Campos, né? E eu era meio assim, galinha choca, né? Porque até virou a família Campos lá. Por quê? Eu já estava com uma certa experiência. Eu estava fora de casa, então eu podia trabalhar até 9, 10 horas da noite, porque eu não estava com a família lá. Então era dedicação total. Trabalho. Dedicação total. E isso foi muito legal. Porque a molecada também, porque chegou um pessoal de fora, que a gente contratou desses 26, nós contratamos 22 pessoas de fora. 4 já eram funcionários da empresa, né? E contratamos 22. Formamos uma grande família lá, o pessoal trabalhava muito, cara. Então formamos essa equipe forte e começou a destacar a nossa equipe. Aí nós fomos
acabei ficando 10 anos, quase 10 anos em São Paulo, né? A minha equipe foi 3 vezes, desses 10 anos, 3 vezes a melhor equipe em nível nacional. Foi muito legal. E era um pessoal muito... Eles eram fechados comigo, sabe? Pô, chefe, você precisa, vamos... E tinha os estresses, porque chegava os estresses de ser da área de venda, você veio da área de venda, você é empresário hoje, mas você sabe lá, você tem que vender, você tem que assistir o cliente, porque essa área minha também, como depois virou uma área de grandes clientes, não bastava você só vender, você tinha que manter o cliente e manter um cliente satisfeito. Olha a barra que era. Então tinha os estresses, puxa vida. E nisso o Paulo de Tarso sai para um tratamento da Embratel e ele acaba saindo da empresa. Aí vem um outro diretor. E esse diretor que veio, ele veio com o intuito assim, ó, quem tem mais de 20 anos de empresa é cara velho, cara. Eu vou fazer a limpa, eu venho para... Nessa época eu já tinha mais de 20 anos de empresa. Falei, tô fora. Mas o cara veio com esse intuito, beleza, e tô aguardando. Quando chega essa pessoa, ele faz a entrevista com os outros executivos, ele vira para mim e diz, você quer trabalhar comigo? Eu falei, claro que eu quero, né? Estou com a minha equipe já montada aqui. Agora, depende de você, mano. Aí já era o Luiz Cláudio. E acabei ficando nessa equipe. Ele acabou mandando, dos 4, ele mandou só um gerente executivo embora. E aí a gente acabou ficando. E aí veio os mexicanos. Quando entra os mexicanos, realmente a empresa ficou assim muito ruim, sabe? Faltava recursos, você conseguia vender, mas aí não implantava o serviço em tempo adequado, tudo mais. Então começou aquilo a desgastar. Um dia eu já tinha tempo para me aposentar, eu cheguei no meu chefe e falei assim, olha, eu gostaria de ir embora, me aposentar. Ele falou, você é louco. Por quê? É dinheiro? Eu falei, não, o que eu ganho é o suficiente. É cargo? Eu falei, não, meu cargo é muito bom. Então não estou entendendo. Eu falei, não, é o seguinte, eu estou muito tempo fora de casa, né? Porque eu viajava toda semana. Ah, tá. A sua esposa não chegou a ir pra lá, Não, então. acabou não indo, porque eu ia ter que mexer com ela aqui. Marinha ia sair aqui da saúde. Isso dela também, né? 2 filhos meus já na faculdade. Verdade. Quando eu faço a conta da faculdade que eu pagava, do valor que eu pagava aqui para pagar em São Paulo, eu fiz até, na época, com a PUC e Mackenzie. Nossa, triplicava o orçamento. A outra minha filha no colegial, logo em seguida também em faculdade. Então, chegou um momento que eu estava com os 3 na faculdade. Então, quando você faz essa conta, ficou inviável. Até porque a Maria ia ter que parar, ou transferir lá para um bairro, que a gente não saberia para onde iria, ou abrir mão de uma receita aqui. A gente, no serviço dela em casa, são 3, 4 quarteirões, né? Então eu falei assim, não, eu vou me sacrificar até... Eu lembro que a Maria falou assim, ó, vê até onde você quer ir. Se você cansar muito nessas viagens e quiser que a gente vá para lá, nós vamos, não tem problema nenhum. E se você falar assim, também cansou e não quer ir mais, vai tentar outras coisas aqui, tudo bem. Mas eu tinha que fazer conta, né? Porque aí eu estava gastando já com as crianças, né? Então, eu precisava daquela receita. Foi quando eu fiquei os 10 anos. Mas chegou um momento que eu falei, poxa, eu preciso ir embora. Aí ele diz o seguinte, bem, então a família, eu falei, eu me dou muito bem com a minha família, então eu preciso ir embora. Chegou o momento de eu ir embora. Ele falou, então tá bom, eu vou dar um castiguinho para você. Você vai para Bauru, dá uma ajeitada no escritório de Bauru, e aí você já vai ficar mais perto de casa, e depois em dezembro a gente conversa. Tá bom. Menos mal, vou pra Bauru, né? Aí eu vou pra Bauru, chego, aí já era eu vou lembrar o nome dele, Érico. O Érico. O Érico, ele ficava em Ribeirão Preto, Bauru nessa época estava vinculado a Ribeirão Preto. Aí o que acontece? Eu estruturei o escritório de Ribeirão Preto, vou lá falar, Érico, eu fiz isso. E daí? Não, estou satisfeito, legal, toca a vida. Eu falei, não, Érico, você falou que em dezembro você ia me liberar. Ele falou, pô, você não esqueceu isso ainda? Eu falei, não, tem que ir embora, cara. Ele, faz o seguinte, ó, isso era perto do Natal. Vai lá, passa com a sua família, depois você volta aqui, é pra gente conversar. A hora que eu chego em casa, eu lembro como se fosse hoje, tá lá minha edícula, obrigado pai que você voltou, vai, nós te amamos, não vai sair mais aqui, vai. Aí eu falei, pô, aqui é o meu lugar mesmo, não vou sair mais daqui não.
Quando cheguei em janeiro, eu falei, Érico, eu não vou voltar não, cara. Ele falou, não, fica mais um tempinho, em fevereiro nós conversamos. O cara queria que eu ficasse, né? Eu via, assim, a boa vontade. Aí em fevereiro eu falei, Érico, eu vou até indicar uma pessoa para ficar no meu lugar. Ele falou, pode falar. Eu falei, indico fulano assim. Ele falou, é uma boa indicação. Ele também acompanhou o trabalho que eu fiz lá. Então acaba ficando essa pessoa, também uma pessoa muito dedicada. O Érico foi fantástico. O Érico era assim um ser humano. Até hoje a gente tem contatos. O Facebook é bom por causa disso também. Verdade. Ele mora em Ribeirão Preto. Ele acabou saindo da empresa. Tem lá uma empresa, hoje ele toca uma empresa, ele é um empresário, até bem sucedido, muito bem sucedido por sinal. Então, e nós estamos tocando a nossa vida. Eu acabei depois chegando em Machado, descansei bastante. Um belo dia, posso continuar assim? Pode tocar, pode ir contando. Um belo dia, até no meu aniversário, isso aí foi 22 de setembro de 2013. Você é bom de data. Rapaz. Recebo uma ligação. 22 de setembro de 2013. 2013. Recebo uma ligação, era o Horácio. O Horácio, Birra, tudo bom? Eu falei, tudo bem, Horácio. O cara lembrou do meu aniversário, esse cara não lembra do... Pô, mas legal, né? Aí ele disse, não, é o seguinte, rapaz, é que eu e minha esposa, porque eles são muito religiosos, né? Sim. Nós tivemos aqui uma visão e você tem que vir trabalhar conosco. É porque nós pensamos na Mariângela, a Mariângela toda a vida trabalhando na saúde, mas eu sei que você está aí numa boa, eu queria que você viesse trabalhar conosco. Eu falei, mas aonde, Horácio? Não, você vai ser o diretor da saúde, né? Porque aqui são diretorias, não são secretarias, a estrutura... Aqui é diretoria, né? Aqui a estrutura é diretoria. Eu falei, Horácio, espera um pouquinho. Eu não sou médico, como que eu vou trabalhar na área da saúde? Ele falou assim, mas você é gestor, você tem uma experiência aí grande de empresa e nesse momento eu preciso de um gestor. Pô, já comecei a gostar. Aí tá bom, falei com a Mariângela e falou assim, sei lá, hein, puxa vida. Falei, Mariângela, você vê o que... E a Mariângela sempre conversava com o negócio da saúde, né? Quando foi... Dia 25, Horácio, topei. Vou tentar esse desafio. E fui. Naquele dia ele me registrou, tudo mais. Nós fizemos um trabalho legal. Tive um apoio muito grande. É uma equipe fantástica, rapaz. Eu nunca tinha trabalhado no funcionalismo público. Uma equipe fantástica. O pessoal fala assim, mas o funcionário... Poxa, o pessoal da saúde maravilhoso, me acolheu bem, um pessoal trabalhador, rapaz. Tanto é que quando falava assim... Se dedica demais, bicho. Rapaz, aqueles motoristas da ambulância, olha, que maravilha que é aquele pessoal. As meninas lá, porque aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou entrar com a minha experiência administrativa. E a cada módulo, a gente elegeu um coordenador, uma coordenadora, sabe? Então, por exemplo, tem lá a vigilância epidemiológica, a gente elegeu uma coordenadora. Tem a vigilância sanitária, elegemos uma coordenadora. Então, cada módulo lá tinha Ficou sobrecarregado em você só. E outra coisa, a parte técnica, totalmente delegada. Exatamente. E aí, quando eu ia para uma reunião, uma vez por mês, tinha uma reunião com o diretor regional da saúde em Prudente, né? Lá nós éramos em 19 municípios, se reúne até hoje em Prudente, né? E eu levava também uma consultora técnica, a minha coordenadora técnica ia comigo, a gente fazia as reuniões lá, mas tinha sim cidades como Martinópolis, que também o cara era um administrador de empresa na época. Olha eu falei, então também não sou o patinho. Não sou o único, né? Aí, foi muito legal. Aí veio o PEMAC, que é uma avaliação do Ministério da Saúde, que é um programa que vê a qualidade né? E Machado, das 5 unidades que foram avaliadas, que são 5 postinhos de saúde, que é a estratégia da saúde da família, né? O nome formal é esse, né? Esses 5 postinhos, eles foram muito bem avaliados. 3 deles receberam a nota bom, e 2 como ótimo. Poxa vida. E aí, inclusive, veio um valor para ser rateado entre os funcionários de uma parte. Ia para o funcionário, uma parte para manutenção da água.
Pois bem, desses 19 municípios, nós ficamos em quarto lugar. Poxa. Eu falo, poxa, eu não sou médico. Eu falo assim, pô, é o trabalho dessa equipe, né? É o trabalho dessa equipe. Então eu tive uma passagem assim muito salutar. Uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. E o gostoso disso aí é quando você recebe apoio das pessoas. Ah, mas não tem fulano. Não, mas aí é atípico, é 2, 3 pessoas lá, mas é uma equipe geral, fantástica. Né? Machado tem uma estrutura muito boa na área da saúde, muito boa mesmo. Eu sempre tenho orgulho de falar isso da minha cidade, porque eu vivi lá com os 19. Eu lembro que a gente perdia para Prudente, perdíamos para Martinópolis, Martinópolis, que por sinal era o administrador lá, e mais uma outra cidade. Nós éramos em quarto lugar na época, então era muito legal. A gente tinha assim a fala nossa era muito aberta, muito concedida, porque quem que era o diretor regional quando eu entrei? Era o Paulo Mazaro, que é filho de Machado. O Paulo Mazaro me apresenta, me dá as boas-vindas, e era assim uma pessoa que me recebeu muito bem, né? E ele tinha um carinho muito especial, pessoal de Machado, por ser daqui, né? Filho de Machado, gostar da cidade. Aí ele sai e entra um regional, se eu não me engano, que veio de Tupi Paulista, né? De origem nipônica, mas muito bom também, Dr. Jorge. E tivemos uma boa convivência, mas o que me marcou mesmo foi o Paulo Mazaro, que me acolheu bem e acolheu minha equipe, isso que é importante, não é só você. E maravilha, então foi uma passagem lá que eu fiquei 3 anos e pouquinho, né? E foi uma experiência muito legal. Aí você saiu de lá, e aí, Maurício, aí o que você foi fazer? Então, aí eu dei essa área eu acabei, aí entra o Cabreira com a equipe dele, legal, tocando lá, tá tocando até bem lá, agora com o Roger, tá muito bem também, então estamos bem. Aí o que eu vou fazer? Eu descanso, né? Eu descanso e falei, eu preciso voltar a estudar. Aí em 2017, eu fui fazer o curso de coach em São Paulo. A minha filha já é Master em Coach. Master em Coach. Então eu falei, poxa, o que é coach? Todo mundo falando de coach. Agora, né? Coach. Tá bom. Aí tá bom, eu fui fazer esse curso e fiquei assim, maravilhado, né? Porque eu sempre pensei em ter uma consultoria. Sim. Tá? Aí tá bem, eu fui fazer esse curso de coach e minha filha falou, pai, quando o senhor for fazer o curso de coach, faz com a Sociedade Brasileira de Coach, que é a melhor escola do Brasil. Porque tem outras escolas aí, mas esses caras são certificados, reconhecidos mundialmente, né? Então, legal, fui lá fazer. E de fato isso me deu assim uma cancha muito legal. Eu fui fazer o coach. O coach, o que é o coach? O coach é um processo que tem início, meio e fim. Tá. E para que serve? Aí, para que serve o coach? O profissional de coach, ele chama coach, é denominado coach, tá? Aquele que está do lado, que pode ser o cliente ou o estudante, que está lá para receber as aulas, chama coach, né? Certo. Então, o que o coach faz? É como eu fosse o treinador. Até esse coach vem da palavra cocheiro, coacher em inglês, né? Que é o cocheiro, que conduzia. Então, você vê falar o coach do Barcelona, o coach, você não ouve falar? Hoje misturou muito o coach, mas aí você tem vários coaches. Você tem o coach para moda, você tem o coach para profissionais, formação de profissionais, né? Você tem o coach até para estética, E eu falei assim, eu vou entrar mais na parte financeira e de empresa. Que é a sua área, né? Que é o que eu sempre gostei de fazer. Então eu falei assim, mas eu quero fazer também um trabalho, até falei lá pro meu professor, eu falei, professor, porque tem um certo momento do curso que ele pergunta, o que você vai fazer quando você recebeu um certificado de coach? Porque depois você vem para casa e fica estudando e fica respondendo provinhas online. É sério, o negócio é muito sério. Aí nesse dia que eu estava lá, presencial, ele pergunta para mim, o que você vai fazer? Eu falei, vou montar uma consultoria, eu já tenho até desenhado essa consultoria,
E nessa consultoria, antes eu quero fazer uma voltada à parte filantrópica. Porque eu já tinha vivido uma experiência com os amigos aqui no Lar dos Idosos. Se eu não me engano, em 2012, eu fiz um trabalho de... Antes um pouquinho do Horácio ter chamado. Foi até antes do Horácio ter me chamado. Eu fiz esse trabalho junto com esses colegas meus de conhecer o Lar dos Idosos, conhecer a situação do Lar dos Idosos, pegar a situação atual e projetar o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fazer esse trabalho de, vamos chamar de estruturação, tá? Aí eu fiz esse trabalho. Na época era o Nenê, não era? Era o Nenê do escritório, exatamente, o presidente. Aí depois sai o Nenê, entra o Zé Fernandes. O Nenê é amigo meu, o Zé Fernandes é amigo meu. Aí, só para não ficar incompatível, quando chega em setembro de 2013, que eu assumo a secretaria, eu falei, não vamos, a diretoria da saúde, eu falei, não vamos misturar as coisas. Falei, ô Zé, você é muito meu amigo, só que nesse momento eu vou concentrar minha energia lá. Mas foi um trabalho que me marcou muito. E tem o reconhecimento dos... E o prazer de servir, né, cara? Isso, você falou a palavra certa, né? Todo cristão, ele tem que servir, cara, tem que servir. E o ano passado, você participou lá no Rotary, nós apresentamos aquele trabalho de estruturação da Clínica Baby Care. Eu faço um trabalho hoje voluntário lá, uma pessoa fantástica, que é o Alcir Naldi, que é o nosso presidente. O Alcir, olha, que menino fantástico. Como é bom trabalhar com aquele pessoal lá. O Alcir, a Lindaura, a Adélia, né? Aquele é um pessoal muito bom. Pessoal maravilhoso. Maravilhoso. Tem o Wilson, tem o Amarildo. E tem o pai e a mãe, que nós chamamos lá, né? A mãe é a Maria Sônica e o pai, o Seite, né? Que estão lá dedicando. E todos os diretores e presidentes que passaram por lá também. Tem a Laizinha, que passou por lá, tem o Luiz Gonçalves, tem a Sônia Mazo, tudo um pessoal assim que batalhou. Desculpa eu não lembrar todos os nomes, mas assim, por isso não é bom nem citar. Mas eu queria destacar agora que eu entrei com o Alcir. Então o Alcir é um cara lutador, um cara sério, né? Tá apoiando nesse trabalho. Nós fizemos uma apresentação agora para a diretoria, agora dia 16 de maio passado, né? Nós fizemos uma apresentação, começamos a criar séries históricas de receita, de despesa. Então nós estamos fazendo esse trabalho. Então eu estou gostando muito. Eles estão me dando assim... O Alcir está dando... E além da liberdade, é uma pessoa de ouvir. Isso aí é muito legal. E agora eu estou procurando desenvolver assim um projeto de aconselhamento, né? Porque a consultoria ficou um pouquinho desgastado, então, da pequena e média empresa. O que eu posso fazer, eu chegando numa empresa, que conselho que eu poderia dar para a sua empresa, né? Entendi. Aí faz um diagnóstico, vou fazer um diagnóstico, e em cima desse diagnóstico eu poderia dar certos conselhos que eu vivi, tanto na área administrativa, quanto na área comercial e um pouco na área financeira. Maurício, vamos fazer uma propagandinha rápida aqui. Atenção, você que está assistindo, se estiver querendo um aconselhamento, né? Vamos usar essa palavra, um aconselhamento sobre a sua empresa. Às vezes a coisa está difícil, está complicada, às vezes alguma situação que você possa, às vezes você está centrado e você às vezes não consegue ver um ângulo, às vezes está à sua direita aqui, você não consegue enxergar aquilo, e às vezes um profissional ele pode te ajudar para isso. Qual é o seu telefone, Maurício? O meu é 991 54 78 55 991 54 78 55. Liga pro Maurício. Troca uma ideia antes com ele, pede sem compromisso para ele ir na sua empresa, conversar com você, né, Maurício? Não é mais ou menos por aí? E aí, pelo menos, ele vai te direcionar para alguma coisa. Tá? E o legal desse trabalho é o seguinte: se eu fizer um trabalho para você e isso não trouxer resultado, eu não vou te cobrar nada. Também tem isso. Tá ouvindo, né? Por quê? Não adianta nada eu fazer, olha, esse trabalho ficou maravilhoso. Você falou, ficou mesmo. E aí quando você implanta esse trabalho, não te traz resultado nenhum. Aí eu falo, não é isso o objetivo do nosso trabalho. Então, ganhar dinheiro é bom, ainda mais quando é honestamente, excelente. Só que eu vou apostar junto com você.
Se você crescer, falar assim, aumentei minhas vendas, esse controle que nós fizemos aqui deu certo porque eu deixei de gastar isso. É um negócio que eu estava gastando em vão, energia, água, telefone, tudo isso aí, a quanto você economizou? Vamos fazer então, em cima desse trabalho a gente diz, vai te custar tanto. É isso o desafio, é um desafio legal. A gente também está montando parcerias com empresas de RH e essas parcerias brevemente a gente vai estar divulgando, né? Legal, um pessoal muito experiente também nessa parceria de RH, já estão no mercado há mais de 8 anos. Então, tudo isso a gente está fazendo, porque não pode parar, né? E tem também, já que você está me permitindo eu contar pouco da minha vida. Pode falar. Você está aqui para isso. Que horas nós temos? Nós temos mais 10 minutos. Tá ótimo. Então, tem o trabalho também no ministério, tá? Hoje eu pertenço também, eu sou católico apostólico romano. Sim. Tá? Tenho maior honra em ser católico e respeito os nossos irmãos evangélicos, porque todas as religiões. Todo mundo é filho de Deus. Mas tem um trabalho muito legal também que a nossa igreja católica faz e eu pertenço ao ministério. Os ministros da Eucaristia, eu faço parte do ministério e recentemente eu fui votado para ser o coordenador dos ministros. Isso. Também está sendo muito legal porque eu estou tendo ajuda de... é um pessoal que te ajuda, sabe? Porque eu tenho também uma filosofia, aquilo que você quer fazer sozinho... Não dá certo. Não dá certo, rapaz. Você pode até chegar lá, mas você vai demorar mais para chegar. É difícil. Com a equipe, você vai chegar e vai chegar em menos tempo. Isso. Então, tem sempre pessoas te ajudando e é muito legal também. É uma equipe, hoje é um trabalho que a gente começou em janeiro, já temos algumas palestras que foram dadas lá de formação. Sim. Porque eu aposto, não sei não, tenho certeza. Como eu vim de uma empresa que investiu muito em treinamento, em atualizações e tudo mais, é importante, aonde você estiver, você ir se atualizando, né? O ministério não é diferente. E a nossa igreja católica, ela é riquíssima, ela é bem estruturada. Se você vê ela como uma empresa, é uma estrutura fantástica. E eu me delicio com isso, porque é minha área de estrutura. Quando eu vejo a estrutura organizacional da igreja católica, e quando aí você vê a parte espiritual, que é o que conta, eu tenho um carinho muito grande pelo ministério. Estou lá a convite até do padre Jurandir. E a Mariângela já faz esse trabalho. Eu digo o seguinte, que a Mariângela é minha catequista, porque a Mariângela está na catequese há 40 anos. Poxa. Então, a minha professora é a Mariângela. Eu me perco lá muitas vezes e peço lá, Mariângela, me socorre aí. E ela tem uma formação fantástica, então a gente vai tocando. Feliz daquele que tem uma religião. Tá? O mundo está precisando de estar mais próximo com Deus, né? E à medida que a gente se aproxima de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Com certeza. Né? Fica muito mais fácil. Ô Maurício, para a gente fazer um relato breve e rápido, para nosso tempo já está estourando, me conta um pouco. Você jogou bola, né? Dizem que você era craque. Como é que é o negócio? Conta a história. Você jogou onde? Você jogou no Paulista aqui, não? Eu joguei no Dente de Leite. Quando meu time... Agora não... Deixa eu ver se eu lembro. 71. Olha, acho que 71. Pois bem, tinha 14 anos. Porque era assim, o Dente de Leite de Machado também era muito bom. Eu já ouvi histórias. Isso. Teve Dente de Leite 2 anos depois... antes do nosso, 2 anos antes do nosso, que ele foi campeão. O nosso ficou em 3º lugar. Então também foi legal. Mas o que me marcou, foi justamente quando o colégio foi disputar o futebol. O colégio... Nossa, aqui Machado. Foi quando teve a modalidade de futebol, porque até então não tinha futebol. Então o que era feito? Você participava do regional, e você sendo campeão do regional, habilitava você a ir para São Paulo. E nós fomos campeão em regional e fomos para São Paulo. Ficamos lá. Aquilo lá me marcou muito. Nós ficamos lá no Ibirapuera. Então a gente pousava, nós ficamos 1 semana no Ibirapuera. Com viagem e tudo, deu quase 10 dias a gente ficou ali no Ibirapuera. Então, o jogo final nosso foi
Eu não estou enxergando, né? Do Oscar Scofaro. Fala do senhor Homero. A do Homero. Mas deixa eu terminar essa história. Pois bem, então nós fomos lá e disputamos o terceiro lugar. Por pouco a gente não disputa a final. E o Machado tinha um time muito bom. Agora, do Paulista mesmo, eu fui reserva. Né? Você foi reserva, é? Eu fui reserva. Você jogava do que, Maurício? Eu jogava de lateral. Aí eu fui me meter a jogar de ponteiro direito. Aí, quem que era o ponteiro direito? Que era um cracaço, que era o Preto, né? Preto Gouveia. O Preto chegou a ser profissional. Ele foi jogar na Douradense, né? Então o Preto, nossa, estava no auge. Mas só de estar lá, rapaz, era muito demais. legal. Só viver aquele clima, né? E depois, o Gilmar é muito sacana também. Nós, todo sábado à tarde, a gente jogava no Paulista e o seu Homero era o gerente do Banco Bradesco. Quando ele aposentou, ele achou por bem montar um time. Então, tinha o time do seu Homero e a gente ia lá. O seu Homero também. O seu Homero é o seguinte, o Xiguê jogava, revezava eu e o Xiguê. Você jogando de ponta direita, né? Aí eu não quis saber mais de lateral. Aí o Xiguê era muito bravo e forte, briguento. Então um dia o Homero falou... O Xiguê, você tá falando, é o finado Xiguê? É o finado Xiguê. Que era lá no hotel lá? Isso. Não, é o irmão daquele da Implemac. Sim, sei quem é. Aí ele diz... o Birra vai entrar no seu lugar, você vai sair no próximo jogo, você não vai jogar porque você aprontou. Rapaz, ele falou o quê? Aí ele deu uma afinadinha, porque. E quer dizer, jogou o Xiguê de novo. Então eu. Você continuou sendo reserva. Reserva. Mas aí eu falei assim, eu vou montar um time. Aí nós fomos. Olha que legal, eu não falei dessa passagem nossa pelo clube, né? Nós fomos da diretoria de Machado, por um bom tempo. Quando o Luizinho Galante foi o presidente aqui, por sinal fez uma bela de uma... Administração. Uma belíssima, foi quando construiu, inclusive, o salão social. Olha só. Nós fizemos aquele salão com sobra de manutenção. Poxa, e mais algumas campanhas lá com sobra de manutenção. Hoje o clube não consegue, nenhum clube consegue viver nem com a manutenção. Não é isso? Essa daqui, né? Não é, em todos, geral. Nós estamos falando do geral. E nisso, até para juntar mais a diretoria, nós montamos um time da diretoria. Aí tá bom. Vamos ver se nós aí, legal, vamos... Eu falei, eu vou voltar a jogar lateral. E firmamos lá a lateral, catamos mais um pessoal aí para reforçar o time da diretoria. Elcio, esse time jogou juntos, nós jogamos juntos por volta de, 14 anos. Caramba! E 7 meses. Faltaram 5 meses. Que vínculo, hein, para cara? 15 anos. Formou, hein? Formamos uma família. Imagina. Uma vez por ano a gente juntava os jogadores e a família dos jogadores, nós fazíamos churrasco. Nossa, era assim. Até hoje a gente tem amizade entre os jogadores. A gente só não faz mais o jogo nem as festinhas, mas estava marcado assim, um dia nós vamos juntar esse pessoal. E tem que juntar, viu, Maurício? Tem que juntar, porque esse pessoal é muito família, sabe? E a gente tem amizade até hoje. Então foram 14 anos, todo mundo lembra desse time da diretoria, foi muito legal. Tinha o destaque, nós tínhamos craque lá, né, de bola, tinha lá o Chigueirinho, tinha o Malaquias, tinha o Binho, tinha o Zé Roberto, o Carlão Carlucci, o 70 no gol, né? Tinha o Silmar, o 70, filho do Nenê. Tinha o Silmar do Posto. Tinha o Kaká também, o Kaká jogava conosco. Tinha o Breno. O Kaká brigava muito. O Kaká, nessa época, ele só tinha uma pessoa que ele respeitava, que eu era o mais velho do dia. Ele me respeitava, falava, Kaká, você não pode brigar. Então ele se continha. Abraço, Kaká, pra você. Ele se continha. Amigão nosso, poxa, é uma família, por isso eu falo. Que bom que a gente tem coisas para contar. Feliz de você que tem essas histórias. E a noite de Machado, na sua época de jovem? Rápido, Maurício, que nós estamos estourando. As brincadeiras dançantes, a gente fazia as brincadeiras nas casas. Foi lá até que eu dancei a primeira vez com a Maria Ângela. Aí, ó, descobrimos quando ele conheceu a Maria Ângela. Eu tenho dúvida se foi na casa do seu Gersino Cavaleri ou da Célia do... Como chama lá do...
pai dela vendia, Célia Dalef. Célia Dalef. É. E tinha também a casa do Wagner São Vences, que nós fazíamos brincadeira. Então eu lembro muito bem, era a Célia Dalef, o Wagner São Vences e a casa do seu Gersino Cavalieri. Então lá a gente tinha as brincadeiras. Aí tinha, mais antigamente, tinha o Urcão, que era aqui um clube recreativo, e depois teve o Bataclan. Que marcou a época em Machado, muito. A Bazé contou pra nós do Bataclan aqui. O Bataclan, assim, olha, quem gostava de dançar e quem gostava de ir lá ver as meninas era um prato cheio. Beleza. Ô Maurício, outra pergunta. Por que birra? Então, rapaz, e tem gente que fala assim, ó, desculpa eu falar birra, mas eu falo assim, puxa, isso nasceu comigo. Por quê? Isso é coisa do Dona Joana? Isso é coisa do meu avô. Olha do meu avô Melquides. Eu era muito chorão mesmo, de moleque, e ele dizia, é birrento, é birra, birro, birra, e virou birra. E tanto olha que legal, que quando eu fui trabalhar na Brasimac, o meu gerente, o Paulo lá, eu falava, caramba, será que é comigo, né? Costuma com birra. Então não tem problema nenhum, é birra. Então, gente, pode chamar o Maurício de birra sem medo que vai chatear ele. Não tem isso. Maurício. Sou muito bem resolvido nisso. Maurício, eu gostaria de agradecer muito em meu nome, em nome do Gilmar, pela sua presença e ter vindo aqui falar um pouco da sua história, falar um pouco do seu avô, que essa história maravilhosa, dos seus pais, de você, de tudo que você passou, pelo homem o sucesso que você teve na sua vida, a família maravilhosa que você tem. Você tem 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina, é isso? Um moleque e 2 meninas. Um moleque e 2 meninas, é isso? Isso. Quantos anos eles têm, Maurício? O Gustavo está com 38, Fernandinha com 35, Débora com 31. 31, 35, 38. Beleza. Então agradecer você, parabenizar você por toda a sua história, pela sua família, por tudo, que Maria está com você, Jesus está com você, né? E agradecer a você que está conosco sempre nas nossas entrevistas. E agradecer também aos nossos amigos, patrocinadores que estão, olha, acreditando na gente. Um conselho para cada jovem que está do lado de lá. Eu queria fazer aqui só ressaltar aquilo que eu prometi para o Josias, né? Josias, eu fiz uma pesquisa, entrei no banco de dados do IBGE. Quem nasce em Álvares Machado é machadense. Quem nasce na cidade de Machado, Minas Gerais, também é machadense. Então o gentílico de Álvares Machado é machadense, o gentílico da cidade de Machado de Minas também é machadense. Aí eu perguntei pro rapaz do IBGE, falei assim, mas pode ter 2 gentílicos iguais? Ele disse, pode. O que diferencia é o estado. Então nós somos machadense, a pessoa que nasce de Machado de Minas também é machadense. O que diferencia o estado. Então por isso ele diz, o mesmo estado sempre está se policiando para não ter cidades com nomes repetidos, porque senão aí começa a bagunçar o gentílico. Então somos machadenses. Bem, queria agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, agradecer ao Gilmar. O Gilmar está fazendo um trabalho fantástico. O que ele fez com o tio da Mariângela, o seu Anacleto Avelaneda, contou a vida do seu Anacleto, contou a vida de outros pioneiros, de pessoas assim que teve uma passagem muito forte na política, na vida social aqui da cidade. Nós somos tão assim insignificantes perto dessas pessoas, mas a gente aprendeu a admirar essas pessoas. Vocês viram que a nossa vida é uma vida simples, né? Mas a gente gosta muito de Machado, né? Tanto é que nós nascemos aqui, não pretendemos sair daqui, gostamos do povo de Machado, isso que faz a gente ficar. Mas se eu pudesse deixar um recado que você pediu para os jovens, eu diria o seguinte, ó, tenha Deus conosco, tenha Deus com vocês, porque sem Deus a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos que os pais desses jovens também sejam referências fortes, buscando Deus. Porque o jovem, ele diz, eu me espelho, diz que você faça o gesto concreto, que você tenha atitude daquilo que você está falando. E a atitude concreta é quando você dá o exemplo. E se você dá o exemplo, e a saída para mim, eu já fiz esse exercício, por isso eu posso dizer com tranquilidade, nós precisamos buscar Deus. Quem tem Deus no coração, tudo flui assim, sem ódio, sem vingança. E hoje o Evangelho, inclusive o Evangelho de João, fala muito da paz. E lá ele diz o seguinte, ó, o que nós precisamos é paz
de Deus, paz do príncipe da paz, que é Jesus, não da paz do mundo. Essa paz do mundo, ela é muito coercitiva, ela é imposta e muitas vezes pelo poder. Enquanto que a paz de Deus é aquela que te diz, olha, você tem que ser próspero, você tem que ter amor e dar amor para o seu irmão. Quando você faz isso, nós estamos meio caminho andado. Então, jovens, participa do movimento do CECEM, do EFATÁ, procura a igreja da sua cidade. Pais, incentiva esses jovens a fazerem isso. Pais, dê limite aos filhos, isso é importante. Machuca num primeiro momento a gente limitar o filho em certas coisas, mas a gente lá na frente vai ver que essa limitação é para o bem dele. E quando ele tiver a família dele, ele também vai botar limites. Isso é importante para a gente ter uma vida saudável, mas principalmente a religiosidade. Perfeito. Maurício, muito obrigado, Deus te abençoe. Amém. Obrigado por Amém. você ter aceito o convite, ter vindo aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Elcio. Obrigado mesmo. Obrigado, Gilmar. Fantástico esse trabalho de vocês. Gente, boa noite, obrigado. Até sexta-feira com o professor Edgar. Um abraço a todos. Até a próxima.